Amém, queridos? Amados, eu sei que o horário está um pouco sabe, né? Eu quero fazer o máximo possível para me entregar tudo para você, aquilo que Deus colocou nesse coração aqui para me transmitir para você. Porque nós vamos compartilhar uma palavra poderosa que muitas vezes é um versículo que muitas vezes eu ministrei os jovens aqui e fiquei com aquele versículo no meu coração durante tempo, né? E o Senhor falou no meu coração grandiosamente, falou assim: você vai levar lá para a minha igreja, lá na igreja mãe. Eu falei, amém. Ele falou assim: essa mensagem você vai ministrar na igreja mãe, porque eles precisam de entender quem eles são e o que eles precisam de fazer para ter isso. Eu falei, amém, Senhor, obrigado. Mas eu brincava sempre com os jovens sobre esse versículo. Para mim, um dos versículos mais poderosos da palavra de Deus. Abra lá a palavra do Senhor em Efésios 3. Queria agradecer a Deus mesmo, assim, magnificar o Senhor, né, pela vida do pastor João, meu discipulador amado, né, meu paizão, nosso paizão, que tem nos cuidado, que tem, né, estado conosco nos momentos mais difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, né, porque às vezes as pessoas pensam que os pastores são santarrão e não tem dificuldade. E tem mais dificuldade do que as pessoas aí, tá? Né? Porque nós carregamos, né, um povo. Nós precisamos de ter também uma pessoa ao qual nós abrimos o nosso coração e somos cuidados. Por isso essa visão NDA, ela tem um projeto de arrebanhar. Eu conversava com o pastor Marcos, que é discipulador do pastor João, e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, querido, você lembra que a palavra do Senhor diz assim, que no final dos tempos o Senhor ajuntaria os filhos como uma galinha ajunta seus pintainhos? Eu falei, lembro dessa passagem. Ele falou assim, essa é a visão MDA, porque você vai ser bem cuidado debaixo de uma cobertura, assim como o Senhor cuida dos seus filhos, assim como a galinha cuida dos seus pintainhos. É do mesmo jeito, querido. Então não saia debaixo da cobertura espiritual do seu discipulador, não saia da tua célula, continua a vivenciar uma vida na tua célula, para você compreender essa palavra aqui. Só assim você vai entender sobre essa palavra que nós vamos compartilhar hoje. Amém? Efésios 3, querido. Queria trazer mesmo o amor da igreja do Norte 1, né? Que todos eles falaram, pastor, dá um abraço em todos lá, porque nós ficamos doidos para ir para lá. Mas eu falei assim, vocês não podem ir, vocês têm que abençoar aqui. Mas de vez em quando vai ter uns visitando vocês aí, porque eles ficam loucos, sem vontade de estar aqui junto com vocês também, porque é uma casa só, uma família só. Efésios 3, eu queria ler primeiro o versículo 20, que é o versículo que eu sempre trabalhei na vida dos jovens, né, motivando eles, mostrando para eles o que o Senhor queria da vida deles. Mas o Senhor falou profundamente comigo em muitos pontos aqui. Nós vamos compartilhar isso aqui. Efésios 3:20. A palavra diz assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Olha só, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse poder atua onde, queridos? Em nós. Esse poder atua onde? Em nós. E quem é poderoso para fazer muito mais? Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos e do que aquilo que pedimos. Às vezes a gente pede, Senhor, aqui eu estou ofertando, eu quero isso. Mas Ele é poderoso para fazer muito mais, porque aquilo que você pediu já tem pronto. Ele não precisa de fazer, já tem pronto para te dar. Só que Ele precisa de algo a mais. E quando eu li esse versículo, eu falei assim, nossa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou que pedimos. Tá, mas por que então eu estou pedindo e não está acontecendo? Por que muitas coisas eu estou pedindo e não está acontecendo? Né? Estou pedindo, Senhor, mas não está acontecendo. É que a gente fica só no versículo. A gente não lê o contexto para entender, para compreender aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Então a gente fecha
fecha no versículo e fala assim: nossa, o Senhor é infinitamente mais para fazer tudo aquilo que pensamos e que pedimos. Ele é capaz, Ele vai fazer. Nós sabemos que Ele vai fazer, mas Ele precisa que nós tomemos uma posição para que Ele possa fazer isso que está escrito no versículo 20 de Efésios 3. Efésios 3, 20. Amados, olha só, então nós vamos compartilhar algumas coisas, alguns pensamentos. Olha só, isso que ele está falando é uma promessa, se você não percebeu. Olha só a promessa, onde está, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele está nos mostrando que é uma promessa. Amém, Deus? É uma promessa. A Pri vai ministrar junto comigo. Amém? Então, amados, para a gente compreender essa poderosa promessa, nós precisamos de ler o contexto. Então eu queria ler com vocês a partir do versículo 16 desse mesmo capítulo, para a gente começar a desenrolar essa palavra. Olha só, versículo 16. Olha o que diz o versículo 16, para a gente chegar até no 20, para a gente compreender tudo isso, tá? Olha só: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo. Fala para essa pessoa que está do seu lado: fortaleça no íntimo. Do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Fala para ele: que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Fala para essa pessoa que está do seu lado: arraigados e alicerçados em amor. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha para essa pessoa e fala assim: cheio de toda a plenitude de Deus. Olha só, querido, agora nós chegamos no versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Para Ele fazer esse poder atuar em nós, você falou para essa pessoa que está do seu lado alguns pontos: em amor, arraigados, alicerçados. Para que Deus possa fazer fluir tudo isso que está no versículo 20, essa promessa poderosa de Deus acontecer no versículo 20, é preciso que nós tenhamos esses aspectos. Então, amados, olha só, essa promessa ela não é para todos, ela está condicionada a alguns, por causa desses pontos, né? Olha só, se você compreender o versículo 19, olha o que ele fala, ó: e conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo, querido. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, muitas vezes a gente não compreende. A gente quer a plenitude de Deus, mas a gente não compreende qual é o projeto de Deus para essa plenitude. E o projeto de Deus para a plenitude, para acontecer, é que nós estejamos alicerçados no poder dele. Amados, às vezes a gente fala assim, né? Às vezes acontece alguma situação na igreja, o marido discute com a esposa com o marido, daí a pouco ele começa a orar para Deus: Senhor, tira essa mulher da minha vida, Senhor, tira esse homem da minha vida. E a gente está pedindo dessa forma: Senhor, eu quero que você fale dessa mulher, porque essa mulher já estou por aqui, não aguento mais, eu vou largar. Só que nós queremos essa promessa de Deus, nós queremos que o poder dele atue em nós, mas a nossa boca está pedindo a Deus algo contrário. E se nós não compreendermos isso, Deus não atua, o poder dele não atua em nós, porque a nossa boca ela tem que fazer coisas que abençoam, né? Nós entregamos a nossa vida para que isso aconteça. Então não é para todos essa promessa, é para aqueles que estão alicerçados, que estão arraigados. Aí a
pessoa começa a pedir: Senhor, faz com que essa mulher vá embora, faz com que essa mulher, faz com que esse homem vá embora da minha vida, porque eu não aguento mais. Não aguento mais. A pessoa pede para um ano, um mês, a mulher, se divorcia dele. Ele fala: o Senhor é poderoso, hein? O Senhor fez, hein? O Senhor aconteceu, querido. Não tem nada a ver com Deus isso aí. O Senhor fez. Olha só, está vendo que essa promessa não está alicerçada com uma pessoa assim. Não está. Ela não está. Então, a promessa acontece quando você pratica o verso 19. Olha só, o verso 19 ele mostra o alvo correto para mim e para a sua vida. Eu vou ler o verso 19 para a gente compreender qual é a vontade do Senhor para que aconteça o versículo 20 na nossa vida. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, cheios, olha o alvo é que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. O alvo não é que nós fiquemos ricos. Nossa, eu quero ser milionário, aí vai dar tudo certo. Eu quero ser bem sucedido. Esse não é o alvo para a nossa vida que Deus está prometendo para nós dentro dessa promessa aqui. Ele falou: não, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que aí o poder deles se aperfeiçoe em nós, no versículo 20. Então, se a gente compreender isso aqui, nós vamos crescer e nós vamos ser bem cheios do Espírito Santo. Então, o verdadeiro alvo é ser cheio da plenitude de Deus. Cheio da plenitude de Deus. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: me ajuda aí, querido, o que é plenitude? Fala para ele, fala para ela, fala: e aí, me ajuda aí agora, o que é plenitude? Agora complicou o negócio. Fala aí, o pastor Rubinho, agora complicou o negócio, complicou. Plenitude, querido, o que é plenitude? Vamos lá que eu vou ajudar vocês. Eu fui pesquisar o que era plenitude. Se eu não pesquisar o que é plenitude, eu não tenho como ministrar o coração de vocês para saber, para a gente entender o que é essa plenitude que o Senhor quer da nossa vida. Então eu fui lá ver, plenitude, palavra grega, pleroma. É a palavra plenitude, significa pleroma. Então, queridos, imagina uma cidade com 100 casas. 100 casas. Uma cidade com 100 casas. E todas as casas estão com moradores. Elas estão, então, alicerçadas, cheias. Elas estão uma plerona. Elas estão na plenitude, porque elas estão cheias. Todas essas 100 casas estão ali, alicerçada e arraigada, todas elas completas com as pessoas. Então isso é a plerona, isso é a plenitude. Aconteceu, está fechado, está lacrado. Amém? Então, queridos, a igreja manancial, se você olhar a igreja manancial mãe, ela trabalha em células. E tem várias células espalhadas pela cidade. Agora, o que precisa acontecer para que eu e você, para que as células sejam cheias da plenitude de Deus? O que precisa acontecer? O que precisa acontecer para mim, para a sua vida, para a gente entender da plenitude de Deus? Todas essas células, elas têm que estar cheias da plenitude de Deus, para que o versículo 20 aconteça nas células. Todas as células, todas as pessoas da célula, elas têm que estar alicerçadas, entendendo do projeto de Deus. Se nós não compreendermos isso, nós nunca vamos viver o versículo 20, porque nós precisamos da plenitude de Deus. Ele quer ter plenitude, Ele quer fechar, Ele quer encher todas as células do poder dele. E se nós não compreendermos, nós como membro dessa célula, a célula, nós vamos chegar aqui, nós não vamos poder falar que a igreja está na plenitude de Deus. Por quê? Porque tem algumas células que precisam de ter esse direcional para que haja essa plenitude de Deus acontecendo nas células, nos lares. Aí sim, quando todas elas, todo mundo estiver bem cuidadinho, todo mundo está debaixo da plenitude de Deus, todos cuidados, está tudo certinho aqui? Tá naquela outra, naquela? Tá fechada. A igreja do Senhor Jesus, ela está plena, cheio do amor de Deus. Amém, queridos? Amados, olha só. A igreja manancial, ela tem várias e várias células. E se ela tiver esse coração, essa plenitude, as células vão estar, todas elas, cheias da plenitude, cheias do poder de Deus. Agora, e na vida pessoal, como é que vai acontecer isso?
Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: e agora? Na vida pessoal, como é que acontece? Agora é comigo, fala. Agora o negócio é comigo. Agora não é mais com a célula. Agora é comigo. Agora é no 1 a 1. Amém, queridos? Olha só. Uma vez você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Amém. Quem aqui aceitou Jesus? Ergue a mão assim, bem alto. Agora glorifica o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, o Senhor, Ele quer fazer isso, porque o poder dele atua em quem? Que nós lemos? Em nós. O poder do Senhor atua em nós. Então Ele quer que essa plenitude aconteça dentro de nós. Mas olha só, o significado, né? O significado da palavra plerona, porque eu falei para vocês que a plenitude era plerona. E agora, plerona? Plerona, querido, é ser, quer dizer plenamente habitado. Então o Senhor, Ele quer que nós sejamos plenamente habitados por Jesus. Jesus tem que habitar plenamente, quer dizer, ele tem que estar cheio. Nós temos que estar cheio de Jesus. Não adianta nós estar metade em Jesus e metade não. Nós temos que estar completamente. Para haver plenitude, nós temos que estar juntamente pleno no poder dele. Todos nós, agora é cada um de nós, para que haja, para que aconteça o versículo 20. A plenitude do Senhor tem que acontecer na nossa vida. Então, ó, você quer ser plenamente habitado por Jesus? Diga para essa pessoa que está do seu lado aí. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Você quer ser plenamente habitado por Jesus? Então deixa Jesus habitar no teu coração. Olha para essa pessoa e fala: deixa Jesus habitar no teu coração. Que você vai entender a plenitude de Deus, né? Aí às vezes a gente fica pensando: mas como assim plenitude? O que é isso? Como que Ele vai habitar totalmente em mim? Ele precisa de habitar, querido, em alguns aspectos da nossa vida, porque nós temos várias situações, nós vivenciamos vários pontos na nossa vida. Nós somos corpo, alma e espírito, e nós temos consciência, e nós temos coração, desejo, imaginação, consciência e espírito. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos o que nós somos, Jesus, Ele quer morar em cada parte. Porque uma vez que você entregou a tua vida para Ele, Ele vai falar assim: eu quero entrar aí, eu quero morar aí. Você vê que você entrega a vida para Jesus, você coloca a sua vida no altar e fala assim: eis-me aqui, Senhor. É gostoso a gente cantar louvores, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida e faça de novo. E na hora que vai acontecer o negócio? E na hora que o Senhor fala: então eu quero habitar ali, ó, eu quero entrar ali, eu quero mudar ali, eu quero morar nessa casa, já que a casa é minha, eis só a porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Glória a Deus. Porque Ele diz, eu e a sua boca e a minha boca confessou Ele, para que Ele viesse morar em nós. Só que agora o dono da casa, ele quer participar aí em vários pontos da nossa vida. Então, queridos, nosso homem interior é como uma casa, como muitos quartos. Temos que permitir que ele habite em todos os quartos, querido. Agora começou a complicar o negócio. Às vezes nós não queremos que Jesus entre em alguns quartos da nossa casa. Ó, Jesus, ó, é o seguinte: entra só nesse aí, naquele ali não, ali não pode. Aquele quartinho ali não, Jesus. Entra só nesse aqui. Então eu separei alguns quartos para nós podermos ser confrontados daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, para a gente poder vivenciar essa plenitude, para que Ele habite em nós de uma forma que vai mudar a nossa história. Então olha só, eu separei alguns quartos. O primeiro quarto é o quarto da visita, querido. Sabe aquele quartinho da visita, na hora que chega, né? Às vezes, quando nós estamos conversando com alguns amigos, né, o quarto de hóspede, né? Quando nós estamos com pessoas de fora, nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, e aí vem aquelas pessoas, e a gente se ajunta ali, e a gente começa a conversar. Aí Jesus fala assim: eu quero entrar nesse quarto aí, filho, nesse quarto aí, eu quero entrar nesse quarto. E a gente fala: calma aí, Jesus, agora não, Jesus, calma aí, Jesus, agora não, eu vou ficar com vergonha se esses caras ficarem sabendo que eu sou crente, eu sou cristão.
Aí Jesus fala: você entregou a tua vida para mim, e eu quero entrar nesse quarto aí. Eu quero entrar nesse quarto aí, filho. Eu quero entrar aí. E agora? Como é que faz? A gente fala: não, Jesus, espera aí, dá licença, deixa eu conversar aqui essas coisas informal. E não entra aqui não, Jesus. Só que a nossa boca quer que Jesus vive em nós, mas Ele quer entrar nesse quarto e nós falamos assim: não, Jesus, é uma conversa aqui com os caras do mundo aqui, né? Jesus não pode participar dessas coisas. Fica aí, Jesus, fica aí que eu vou ter essa conversa aqui com essas pessoas. Depois eu vou na igreja, aí o Senhor pode entrar nesse quarto. Amados, o Senhor, Ele quer habitar na plenitude da nossa vida. Nós não podemos se envergonhar de mostrar para o mundo que Jesus mora em nós, porque nós somos imagem e semelhança dele, e nós precisamos de compreender que Jesus, Ele quer fazer parte da nossa vida no dia a dia. Então esse quarto, querido, esse primeiro quarto que eu separei aqui, é que Ele quer fazer parte junto conosco, naquele negócio que às vezes você está fazendo um negócio e você tem vergonha de falar. Às vezes você vai fechar um negócio, você tem vergonha de orar, você tem vergonha de pedir a Deus, de agradecer a Deus: Senhor Jesus, obrigado, porque esse negócio aqui está acontecendo por causa de Ti. Você esquece, você para de colocar Jesus no negócio, você fala: Jesus, dá licença aí que eu vou fechar esse negócio aqui. E ele diz: não preciso ficar sabendo que eu sou cristão. Amado, Jesus quer fazer parte, Ele quer entrar nesse quarto e fazer parte junto com você, porque aí sim nós vamos viver essa plenitude. Amém, queridos? Tem também o segundo quarto. O segundo quarto é a sala de estar, querido. A sala de estar, a minha sala e a sua sala de estar. Essa sala de estar aí, querido, é os nossos relacionamentos com a família, é onde a gente fica, né? A sala de estar é lugar de relacionamento com a família. E como que tem sido os relacionamentos da família? Imagina nas casas, como que está acontecendo esse relacionamento aí, para que Jesus entre. Aí a gente fala assim: não, eu sou cristão lá, eu sou cristão lá, sou cristão ali, né, naquele outro quarto. Mas nesse aqui dentro da casa, aí tá a mulher, aí tá o cara brigando, bravo, nervoso, e a mulher brava também, nervosa. E Jesus falando assim: filho, eu quero entrar aí. Filho, eu quero entrar aí. Você me entregou esse quarto também, e eu preciso de entrar aí nesse relacionamento. Eu preciso mudar isso aí. Eu preciso fazer parte dessa conversa aí. Aleluia. Eu preciso compreender como é que é essa vivência aí, porque você falou que eu podia entrar aí. Você me entregou a tua vida. E esse quarto aí é meu também. Eu preciso de entrar nesse quarto aí. Eu preciso entrar aí. Preciso fazer parte desse relacionamento de família, relacionamento, mas nós não estamos deixando Ele fazer parte das nossas conversas. E aí nós ficamos com aquela briga entre casais, aquela briga entre pai e filho, entre esposa e esposo, entre filho e pai, entre mãe e filha. Por quê? Porque nós não estamos deixando a plenitude de Deus acontecer neste quarto, ao qual o Senhor separou e pediu. Falou: eu quero entrar aí, filho. E nós ficamos brecando a essência do poder de Deus, para que aconteça a plenitude. E o terceiro quarto, que é a sala de jantar, a cozinha. É a cozinha. Aí você fala: Jesus, você já entrou nesses dois quartos, mas na cozinha não, Jesus. Na cozinha não, eu quero me alimentar daquilo que eu quero. Eu quero comer aquilo que eu quero, Jesus. Não vem aqui não, Jesus, espera aí, aqui não. Aí qual tem sido o nosso alimento? O que nós temos se alimentado, nós que entregamos a vida para Jesus, que é para Ele viver uma plenitude, para nós vivermos uma plenitude na presença dEle. Do que nós temos se alimentado para mudar a história da nossa vida? Que tipo de alimento está sendo, de que tipo de alimento que nós temos feito na nossa cozinha para alimentar a nossa vida? Amados, nós temos se alimentado com muita coisa mundana, um cardápio mundano, muita coisa mundana, muito. Nós temos comido muita comida que tem desagradado o coração de Deus. Nossos olhos têm visto muita coisa, nós temos falado, nós temos pegado muitas coisas do mundo e trazendo para dentro da nossa casa, achando que nós estamos certos. E nós queremos viver a plenitude de Deus, queremos que Deus faça algo na nossa vida, mas a nossa cozinha, o nosso alimento não está sendo a palavra.
Você lembra quando Jesus fala assim: eu sou o pão da vida? Eu sou o pão da vida. Só que nós não estamos querendo comer Jesus. Nós não estamos querendo comer a palavra. Nós não queremos se alimentar da palavra. Nós estamos se alimentando de mundo. E a nossa cozinha está cheia de alimento que é desagradável ao coração de Deus. Deixa Jesus entrar na tua cozinha hoje, querido, e mudar a história. Deixa Jesus mudar a história da tua cozinha hoje e alimentar você com coisas boas, com esse pão vivo, com essa água viva que veio do céu. Amém, queridos? Mas, queridos, a comida que o Senhor mais se agrada, que cada um de nós façamos, é a grande comissão, querido. Essa é a comida que mais agrada ao Senhor. Talvez você fale assim: mas a grande comissão é comida? Agora eu vou fazer você lembrar. Você lembra quando Jesus, ele chega ali no final da história com a samaritana, e Jesus olha e fala assim, e os discípulos chegam e falam assim: Jesus, vamos se alimentar? Vamos comer? Aí Jesus fala assim: meu alimento é a fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E o Senhor enviou eu e você para fazer o que, querido? Por que nós estamos aqui? Simplesmente para ter uma família? Vivenciar 80 anos aí? Ficar velho e morrer? Não. O Senhor, Ele nos deu uma direção. Ele falou: agora vão, faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado. E isso é alimento, querido. Esse é o alimento. Porque Ele falou: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quem aqui está se alimentando disso e quer fazer a vontade do Pai? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Querido, esse é o alimento que nós devemos ter para a gente viver essa plenitude que o Senhor quer da nossa vida. Mas também tem mais um outro quarto, querido, que é aquele quartinho onde fica a biblioteca, onde ficam os nossos livros. Isso aqui eu estou falando uma linguagem figurativa. Essa casa é eu e você, querido. É eu e você. E nós precisamos de compreender o que o Senhor quer ver na nossa biblioteca. Aí nós fala: Jesus, você pode entrar lá, ali, agora na biblioteca não, Jesus. Na biblioteca não. Na biblioteca não, porque ali tem muita coisa boa. Tem coisa boa que eu gosto de ver. Tem coisa que eu gosto de armazenar. E o que nós estamos armazenando nesse quarto? O que nós estamos vendo nesse quarto? O que nós estamos se alimentando nesse quarto? O que será que nós estamos feito? Queridos, o nosso quarto, esse quarto da biblioteca é onde estão as nossas imaginações. Esse quarto é onde está as nossas literaturas aqui dentro. O que nós temos lido, o que nós temos imaginado, como é que está esse quarto dentro de nós? Como que nós estamos vivendo? Muitas vezes nós estamos vivendo com literaturas mundanas, sempre com literaturas mundanas dentro de nós, sempre com imaginações mundanas dentro de nós, e nós esquecemos que nós precisamos de ter a nossa mente voltada para tudo que é agradável, tudo que for bom, tudo que for de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E se nós não compreendermos isso, nós vamos ficar com a nossa imaginação cheia de literaturas e de liturgias e de coisas mundanas, e a gente não consegue ter a plenitude de Deus, porque Jesus, Ele quer entrar nesse quarto, querido, e Ele quer tirar essas imaginações, né? Ele quer tirar esses pôster, né? Vou pegar no pé dos homens aqui, né? Os homens, qual é o pôster que o homem mais pensa dia a dia? Né? Qual é o pôster que vem na cabeça do homem? Se você puder abrir a cabeça do homem, ele quer ver, ele olha, ele imagina uma mulher bem bonita, assim, na imaginação de todo homem. Eu acho que é só eu que imagino às vezes assim, uma mulher toda bonita, né? Os homens que estão rindo aí, os que não riram é porque a imaginação deles vai além. Vai além, né? Mas é isso, querido. A imaginação do homem é uma mulher bonita. Se minha esposa fosse assim. É assim, querido. Às vezes a gente fica assim, assim, um pouco assustado. Nossa, o pastor está falando isso. Mas é a imaginação que vem na nossa cabeça. E Jesus quer entrar lá e tirar essa imaginação. Ele fala assim: é eu, filho. É eu que você tem que imaginar. É eu.
É eu com as minhas mãos furadas lá, mas assim, ó, com cabelo branco, com os olhos como chama de fogo. É assim que Jesus quer. Só que nós temos que deixar Jesus entrar nesse quarto para tirar. E as mulheres às vezes elas ficaram pensando assim: ah, com nós ele não mexeu. Mas agora eu vou deixar os homens de lado e vou falar para as mulheres. As mulheres elas falam assim: e agora? Aí os homens ficam malhando, pensando que vai ficar bombadão, porque as mulheres querem ver ele bombadão. A imaginação da mulher não é isso. Não é um homem bombadão. Na maioria delas não. Mas elas imaginam assim, aquele homem romântico. Aquele homem romântico. Às vezes tem algumas que ficam pensando assim: nossa,